Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Olha que vontade. Nossa Senhora. Boa tarde pra você. Vai se ganhar dinheiro hoje, meu? Dia bom, Rafael. Nossa, um mercadão desse. É conga, né, velho? Alguém não ganhou. Hã? Alguém não ganhou. Ficou puto. Credo essa conga. Que tema vocês querem falar hoje? Eu posso criar um tema de novo? Conga. Money. Eu queria, hein? Fala aí, Cal. Cadência. Hã? Ah, pensei que você queria, você falou que queria, hein? Não, fala aí. Cria aí. Não, eu tinha dois temas que tinham mandado pra mim, né? Mas acho que um já tá batido, já não vou falar mais sobre esse tema, que é paciência. Né? Já tá bem batido. E o Tá outro... meio sem paciência. Já tô sem paciência pra esse Esse tema, assunto. né? E o outro também que eu recebi era a questão de merecimento. Né? Eu particularmente vejo merecimento... Isso é bom, hein? Merecimento é sempre um tema complicado. Até tem uma historinha interessante para falar sobre Isso é merecimento. bom. Tá? Porque eu vou contar a história, depois a gente bate um pouco nisso. Eu depois que as coisas começaram a acontecer no mercado para minha vida, que eu comecei a juntar capital, e aumentando de lote, usando a meritocracia e aos poucos conseguindo operar com lote maior, até ir para o cheio, voltava para o cheio, ia para o cheio, voltava para o cheio, até que consegui ficar no cheio e comecei a construir um capital. Né? Mas mesmo quando eu fui para o cheio e comecei a ficar no cheio, eu fazia o quê? 1.000, 1.500 por dia tal. Então, aquilo parecia, eu sentia que eu merecia aquilo, por tudo que eu tinha passado e tal. Só que começou a ter um período que era 10 mil no dia, 15 mil no dia, e eu comecei a sentir um incômodo absurdo, né? Um incômodo absurdo de que, puta, eu não mereço esse dinheiro, né? Porque, porra, quem que ganha 10 mil reais no dia? Quem que ganha 15 mil reais no dia? Né? E... Quem tá falando aí? Técnico da internet. Entendi, porque ele tava falando comigo. Tá bom. E aí o que acontece? E como eu já tinha uma gordura financeira, pô, eu tinha os dias que os mercados mexiam um pouco mais, eu ia um pouco mais para cima do mercado. Aí tinha dia de 50, 80 mil reais. Só que assim, eu comecei a entrar numa fase, fazia 50, perdia 100 no dia seguinte. Né? Fazia 80, perdia 200 no dia seguinte. Né? Por quê? Cara, eu comecei a não me sentir merecedor daquele dinheiro. Só que detalhe, inconscientemente, eu não era merecedor. Né? Porque conscientemente eu achava que, puta, quanto mais melhor, né? Só que algo, no dia seguinte, parece que... eu sempre falava, não, é que acho que eu tô muito com peito de pombo, tô me achando foda, então por isso que eu tô achando, né? Eu tinha, na minha cabeça, era simplesmente que eu pensava da seguinte forma, cara, é só eu pensar que hoje foi um dia atípico, que amanhã vai dar tudo certo. Aí eu pensava isso, puta, hoje foi um dia atípico e tal, amanhã eu venho tranquilo. Puta, vinha no dia seguinte, devolvia tudo mais um pouco. Né? E fiz por muito tempo isso. Né? Até um ponto que eu comecei a ficar desequilibrado com o mercado. Né? Frustrado mesmo com o mercado. Porque assim, cara, eu sei fazer dinheiro, mas eu não sei perder. E aí começou a entrar em parafuso a cabeça. Porque pensa assim, você faz 50 num dia, aí você perde 100 no outro, quanto tempo eu levava para voltar para 0 a 0? 2 dias. Entendeu? 2 dias? Um abraço. 2 dias, 2 semanas, né? E aí como que você explicava para a cabeça, para o psicológico, tudo, que você ia ter que trabalhar mais 2 semanas só para voltar no que você já estava? Então isso era super complexo, isso foi um momento bem complicado na minha vida. Tanto é que, para mim, eu sempre falo, mercado são vários fatores, né? São várias fases. A primeira, você conhece o mercado, você fica o quê? Eufórico. Nossa, meu, como que eu nunca conheci essa merda? Eu vou ficar rico, é do caralho, quero fazer isso o resto da minha vida. Aí depois vem a segunda fase, que é a realidade do mercado, principalmente quando você aprende o mercado. Aí vem aquela frustração, que essa porra é muito mais difícil do que eu imaginava, e eu sou um imbecil, nunca vou conseguir fazer isso. É ou não é? E aí, depois, essas duas fases passam. A primeira passa, vem a segunda que eu falo que é a fase 3 do trader, que é conscientemente competente, você sabe como tudo funciona, você sabe como você deve fazer, mas não consegue fazer essa merda. Né? E aí vem a fase 3. Qual que é a fase 3? Inconscientemente. Inconscientemente competente,
que é a fase que você faz as coisas acontecer. Só que quando você erra, você se cobra 1000 vezes mais. Porque você sabe que você já sabe, isso acaba tendo um peso maior. E nessa fase, eu já estava nessa fase inconscientemente competente, sabia fazer dinheiro, confiava muito em mim, tudo. Né? Tanto é que assim, eu tinha períodos de 20, 30 dias sem estopar o dia, fazendo 10, 5, 10, 15 ali, tranquilinho. Quando vinha esses dias de fazer muito dinheiro, no dia seguinte eu devolvia o dobro. Sempre. Sempre. Por quê? Oi? Foi aí que você criou a regra de diminuir a mão pro mim? Aí o que acontece? Falei, caralho, isso eu fiz uns 6 meses seguidos isso. Fazia muito dinheiro num dia e estopava no outro. Tá? Aí eu falei, cara, não aguento mais isso, cara. Não aguento mais isso. Por quê? O dia que eu estopava isso aí, era o resto do mês perdido. Por quê? Por que o resto do mês perdido? Porque, cara, sempre quando você perde mais do que você ganha normalmente, ou então quando você devolve um dinheiro que você já fez, dói ou não dói? Dói mais do que você começar o dia e estopar o dia. Sim. Né? Então isso pesava psicologicamente para mim, inconscientemente, de uma forma absurda, cara. Que eu ficava extremamente frustrado com a situação. Né? Porque aí, puta, tinha que passar o mês inteiro me restabelecendo psicologicamente, recuperando a minha confiança, porque você perde a confiança em você. Né? Porque parece que você esqueceu o que você sabe fazer. E aí. Oi? Parece que emburreceu. Parece que você emburreceu. Né? Aquela sensação que fala assim, cara, não sei mal o que eu estou fazendo. Né? E na verdade não é. É simplesmente você perdeu a confiança que você tinha em você. Né? E aí o que acontece? Depois de um tanto tempo, amarguei mesmo, sofri com isso aí. Eu falei, cara, não sei mais o que fazer. Procurei livro e tal. E aí o que eu comecei a fazer? Bom, se hoje eu ganhei muito dinheiro e no dia seguinte geralmente eu devolvo, eu vou fazer o quê? Não vou operar mais no dia seguinte. Né? Não vou operar mais no dia seguinte, acabou. Né? Só que aí o que acontece? Realmente começou a funcionar, porque você dá um dia, você dá uma quebrada no ciclo e tal, e aí no terceiro dia eu vinha mais pianinho, mais tranquilo, e as coisas começaram a funcionar. Só que aí entrou 2014, né? Que foi o ano do caralho, eleição, volatilidade a 1000 por hora, Dilma, né? Ama Dilma. E aí o que acontece? Comecei a ter dias bons sempre. E aí assim, só que eu tava fazendo, tinha dia bom, no dia seguinte não operava. Aí voltava outro dia bom, não operava. Ou seja, eu operava 2 dias na semana. Isso começou a me incomodar absurdamente. Aí teve um dia que eu bati um papo com um amigo que era de mercado, que ele era da Interfloat ainda. Ele falou, cara, eu nunca tinha comentado com ele isso. Ele falou, cara, isso aí certeza que é alguma coisa de infância. Aí eu procurei um psicólogo, fui perguntar pra ele o que era. Ele falou assim, me conta sua história. E assim, pô, meu pai é motorista de ônibus, minha mãe costureira. Né? Ele falou assim, tá explicado. Simplesmente o que acontece? Você cresceu vendo sua mãe e seu pai lutar pra caralho pelas coisas para ganhar pouco dinheiro. Você tinha uma vida, né, era pobre, resumindo. Né? Agora, de repente, em pouco tempo você faz muito. Seu inconsciente acha que você tem que devolver, acha que você está errado. Acha que você está errado, você tem que devolver isso. Então, assim, é uma coisa que você tem que trabalhar com você mesmo. E aí ele foi o cara que me ensinou o exercício de olhar para trás. Né? De falar assim, cara, olha o que você batalhou, olha o que você construiu para chegar até onde você está. Né? Para você se sentir literalmente merecedor de cada centavo que você faz. De cada momento que você toma uma decisão, o que você teve que aprender, o que você teve que passar no seu passado para saber dar aquele clique, para saber tomar aquela decisão. Né? Ele citou na época, ele citou para mim, você pega um grande empresário, né, que tem milhares de funcionários, cuida de milhões e tal. O que diferencia ele, aonde ele está, dos funcionários dele? Ele sabe a hora certa de tomar uma decisão e não é porque ele acha, é basicamente porque ele teve toda uma vida dedicada àquilo para saber o que fazer, quando fazer e como fazer. Né? Que é o que a gente faz. Né? E eu lembro que depois daquele dia eu saí de lá assim, pensativo bastante com isso, mas não estava concordando muito. Né? Porque eu ficava comigo, tem a ver, mas acho que eu nem lembro como que era essa questão da minha família direito. Né? Só que aí eu comecei a ler coisas sobre e tal, e é impressionante como a gente raiza coisas da nossa infância. Eu juro que eu não dava tanta atenção para isso, eu achava que isso era meio balela. Né? Até
pesquisar mais sobre o assunto e tal. E até fica uma referência aí a gente tem que tomar muito cuidado com que mensagem a gente passa para os nossos filhos, porque, cara, a gente enraiza as coisas quando é criança. O impacto vem quando a gente é novo, não é depois de velho. Velho a gente liga o foda-se, xinga e acabou e segue em frente. Criança enraiza. E eu enraizei isso, não por culpa dos meus pais, longe disso. Né? Mas é a mensagem que eu tinha, é a visão que eu tinha. Pô, eu sempre via meu pai saindo caminhoneiro, viajava de madrugada, ficava a madrugada inteira. Né? Eu lembro as conversas dele com a minha mãe, contando que muitas vezes ele dormia no volante e andava 1-2 quilômetros sem saber como que apagava, acordava, estava em outro lugar já com o caminhão, de tanto que ele trabalhava, minha mãe também. Eu lembro que eu ficava sozinho em casa com meu irmão pequeno. Né? Então, essas coisas enraizaram. Então, acabei aprendendo, enraizando que assim, puta cara, não é possível. Se eu trabalhei... Pega o microfone, só pra... O X é o seguinte, como assim? Eu trabalhei pouco e ganhei tanto dinheiro assim, né? Porque o mercado financeiro não tem esse fator... tem o fator tempo da dedicação até se você tornar um profissional bem sucedido, né? Saber o que fazer, quando fazer e tudo mais. Mas, depois que você se torna isso... Basta um bom movimento e um belo clique você fazer muito mais do que gente faz no mês inteiro, trabalhando 8 horas por dia. Né? Então, inconscientemente, você enraizar isso é complexo. Né? Parece bobagem, mas é verdade. Pergunta dessa. Não é pergunta, é uma observação. Quem aqui nunca ouviu dos pais, né? Ganhar dinheiro é difícil. Não é nem por mal que eles falam. É por a vivência dele, a experiência É a vivência deles e... Eu acho que a maioria aqui já ouviu isso. E educação, isso né? fica, né? É o pai querendo dar educação pro filho. Também. Sim, eu acho uma referência. E mais uma vez, eu bato na tecla, longe de ser culpa deles. Sim. Né? E quando eu falo pra gente tomar cuidado, é tomar cuidado com a mensagem que a gente passa, que eles crescem com essa mensagem. Por isso que a gente tem que se preocupar muito, o exemplo que a gente dá pra eles, a mensagem que dá sobre dinheiro. Porque assim, a gente tem um problema muito grave ainda no nosso país, culturalmente não existe educação financeira. A gente vai mudar isso aos poucos, a gente está mudando, tem outros projetos que a gente vai lançar em breve que também vai ajudar a mudar isso, mas assim, é bem complicado, então assim, não é culpa deles. Né? E principalmente quando você tem pais mais pobres, que não tiveram muito acesso à informação, a estudo, essas coisas, é o jeito deles. Né? Então assim, longe de jamais achar que pai e mãe tem culpa disso. Tá? E então o que acontece? Seguindo nesse pensamento, eu comecei a estudar mais sobre isso, comecei a fazer o exercício, sempre olhar para trás, puta, o que eu passei até hoje para saber dar esse clique, para saber rapidamente, muitas vezes, rapidamente entendo, às vezes 2-3 horas de mercado você faz 50 pau, fala, porra, quantas pessoas não ganham isso no ano? Né? Trabalhando 8 horas por dia, tal, de segunda a sexta, então isso tem que ter uma importância. É a mesma coisa quando você faz R$500 no dia aqui no mercado, que todos estão aptos a fazer isso. Né? Quantas pessoas vocês conhecem que ganham isso por dia? Ainda mais fazendo o que gosta. Né? Então, eu aprendi a refletir muito sobre essa situação e toda vez que eu tinha, ou tenho até hoje um dia bom, no dia eu faço muita reflexão assim, puta meu, o que eu fiz? O que eu construí na vida, o que eu passei na vida para poder saber ter um dia bom que nesse. Né? E não é sorte. Não é nem um pouco sorte. Você tornou isso automático ou você se obriga a fazer isso? Eu me obrigo a fazer isso. É meio automático, porque assim, agora Hoje em dia, né? Agora mas na época era um exercício. É que nem quando a gente cria qualquer tipo de hábito. Vou começar a caminhar todo dia. Primeiro dia é gostoso? Não, você vai obrigado. Segundo dia também, o terceiro também. Depois de umas 2 semanas você já começa a ser interessante. Né? Então é um hábito que você cria. E a vida é hábitos. É bons hábitos. Você vai criando hábitos. No começo qualquer hábito é uma merda. Né? Porque ele muda até então a sua forma de levar a vida. Né? Mas depois você incorpora esse hábito. E eu comecei a incorporar porque assim, eu tinha plena consciência que isso ia ser positivo para o meu futuro. Imagina se até hoje eu ganhava um dia, devolvia no outro, ganhava um dia, devolvia no outro. Não fecha a conta. Entendeu? Não fecha a conta e não tem psicológico na vida que aguente isso. Não tem cabeça na vida que aguente isso de uma forma normal. Então eu tive que acabar diariamente. E como que eu comecei a fazer isso? Eu comecei primeiramente
todo dia eu fazia uma reflexão do que eu fiz, quanto tempo eu levei para aprender, por que eu cliquei ali, né? Quanto tempo eu levei para um dia saber o que era aquele valor na minha vida, né? Quantas e quantas vezes eu tive que abdicar de muita coisa para poder construir a pessoa que eu era naquele momento para saber clicar. Tá? Então isso foi muito importante. Mas também eu fazia uma coisa a mais. No dia seguinte eu ia com o mínimo. Ou seja, com a mão mínima, justamente para quê? Para estar participando do mercado, mas não correr o risco de me sabotar. Né? Até as coisas irem fazendo, as coisas irem acontecendo normalmente. Mas até hoje eu faço isso. Até hoje, quando eu tenho um dia bom, eu faço exercício de olhar para trás para ver, puta, o que eu trilhei, o que eu passei, quais dores que eu já passei para hoje em dia saber fazer o que eu faço. E no dia seguinte eu sempre vou com os 2 pezinhos no chão, boto a sandalinha da humildade, justamente para quê? Para não correr o risco de vir com peito de pombo e achar que aquele dia eu vou fazer igual ao dia anterior. Porque assim, vocês vão aprender ao longo do tempo do mercado que vai ter dia de R$500 para você, dia de 5.000, dia de 50, dia de 200. Entendeu? Mas não tem todo dia de 200. Do mesmo jeito que não tem todo dia de 500. Para quando você sabe o que fazer. E saber equilibrar isso é muito importante. Né? Que é aquilo que eu bato sempre na tecla. Cara, não tem problema ir embora com nada. Sexta-feira, por exemplo. Entendeu? Um dia que eu não estava confiante com nada, para mim não tinha sentido, eu não ia estragar meu final de semana por causa de uma sexta-feira. Certo? Uma sexta-feira que a gente via que o mercado estava travado, o mercado estava sem vontade, não tinha muita coisa acontecendo. Esse tipo de atitude que te ajuda a ser consistente. Isso traz equilíbrio, cara. Traz equilíbrio. Consistência, o objetivo é consistência. Exatamente. O objetivo é mais do que a consistência. O objetivo disso tudo é estar vivo pro dia seguinte, que é o que eu mais bato na tecla, cara. É me preocupar em estar vivo pro dia de amanhã do mercado. Porque se vocês pararem para pensar, quantas vezes vocês não viveram o mercado como se fosse o último dia da vida? Hein, Gustavão? No começo, praticamente todos os dias, né? Sempre, né? Entendeu? E isso é a pior coisa que tem. Tá? E eu sei que eu já vivi isso também. Meu, você ia pro all-in e foda-se, entendeu? Você esquecia de tudo que você está colocando em risco, de quem você está colocando em risco, por que você está colocando em risco. Né? Só que assim, não dá para viver assim para sempre. Principalmente quando a gente fala mercado financeiro. Porque assim, vocês não têm dinheiro infinito, ninguém tem. Eu acho que é a obrigação de fazer dinheiro todos os dias. Isso é uma pressão a mais só. É a obrigação de fazer dinheiro todos os dias, né? Que aí entra... Que aí que entra o conto, por exemplo, quando você está pro mercado, a gente está aqui com o único objetivo, que é fazer dinheiro. Mas, por exemplo, uma pessoa que precisa pagar as contas e vem para um dólar que nem hoje, Que não tem o que fazer? não tem o que fazer, o cara vai pro all-in. Ele precisa fazer aquilo. Então, a obrigação de fazer dinheiro e a paciência é muito complicado. E é isso, eu acho que às vezes pecamos no começo. E agora que a gente começa a ter um pouco mais de maturidade para dar sequência aí e descobrir que não é do dia para noite, né? É como você falou, porra, posso aqui estourar, fazer 10 pau no dia, só que amanhã eu venho para tentar fazer os mesmos 10, entrego 30. Então, complicado. Que aí entra também a questão do 2.0, para quem está fazendo, que a gente vem falando muito sobre isso, sobre a questão de você ser um profissional de mercado financeiro e saber diversificar as coisas e tirar a pressão do que você faz em cima do mercado. Né? Acho que isso é muito importante também. Só que tudo isso leva o quê? Tempo. Tempo, vivência, experiência de mercado, coisa que a maioria que vem para o mercado não tem. Né? O cara quer que dá certo o mercado e para já. Ele tem dívida, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem esposa, ele tem filho, ele tem não sei o que, e muitas vezes não tem a sua estrutura, não tem muito a sua estrutura pronta para passar pelo crivo do mercado, pelo processo que o mercado exige que a gente passe. Né? Para ao longo do tempo a gente saber o que é ser merecedor ou não de estar no mercado todo dia, de vivenciar o mercado todo dia. Por isso que eu falo que o mercado o tempo todo é uma porra de um equilíbrio. Entre o equilíbrio de você ser paciente, o equilíbrio de você ter atitude, o equilíbrio de você respirar fundo e saber que aquilo é para você também, independente das dificuldades. Né? Porque o mercado te testa todo dia. Todo santo dia o mercado te testa.
O mercado te testa, as pessoas em volta do mercado te testam, né? Porque tudo pressiona você quando você está na frente do mercado, né? Quantos de vocês, pessoas que sabem que vocês estão no mercado e vira e mexe dá uma cutucada em você? Né? E a cutucada dele não é, e aí, puta, tá legal, como que tá? Puta, como que tá? Não, e aí, tá ganhando dinheiro? E aí? Fala aí. Não, e eu acho que uma coisa que pega muito também é porque quando você está ganhando, mesmo que pouco, tá tudo bem, né? O problema é como fica o seu psicológico quando você começa a perder, né? E aquela velha coisa, Que você daí- ganha 10, perde uma, acabou sua cabeça. Porque, então, aí você parece que já não sabe mais, não nasceu para isso, né? Exatamente, por isso que eu falo, é o eterno desequilíbrio. Uma coisa que eu tento passar para vocês todo santo dia, eu tenho duas preocupações no mercado. Primeiro, eu tenho a preocupação de ser paciente para esperar o momento certo de atuar, o que é super difícil. Só a gente sabe como é difícil segurar na frente da tela, né? E a outra preocupação minha é, eu prefiro muitas vezes não clicar ou clicar o menos possível e ir embora vivo, do que eu ter um dia, mesmo eu, assim, de muitos anos de mercado. Porque se eu tiver um dia que eu perca muito mais do que está estipulado, como que eu acho que está minha cabeça amanhã? E não pensa que, não, porque ele tem um pouquinho mais de dinheiro que... Não tem, cara. Porque eu sou ser humano como qualquer outro. E nenhum ser humano gosta de perder dinheiro. E assim, por duras penas eu aprendi isso ao longo da vida, principalmente quando você perde mais do que estava estimulado, principalmente quando você perde muito além do que você queria ou poderia perder. Tá? Então, isso é super complicado mesmo. É um tipo de situação que é difícil de lidar, né? E é uma coisa que a gente trabalha todo dia. Então, qual que é a preocupação que eu tenho todo santo dia? Não é fazer dinheiro, porque eu tenho plena confiança que eu sei fazer dinheiro. Morreu. Não visita. Tava sem bateria já, deixa rolar. E o que acontece? É a preocupação, não é a preocupação de fazer dinheiro, mas é a preocupação de me manter vivo quando a gente pensa em mercado financeiro. Porque assim, dinheiro, cara, dinheiro vai e vem quando a gente pensa em mercado financeiro. O seu psicológico não pode ser um vai e vem. Não pode ser um vai e vem de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Então isso Eu sou pra. Não, perfeito. É o coisa? Ou é? Outra câmera aqui. Já tá gravando, né? Essas tecnologias, né? E uma coisa eu acho que é legal, mestre, também, que eu tenho percebido agora operando ações, eu acho que você também está tendo essa sensação que você tem que ter um controle mental muito grande e não só um setup para isso. Porque, por exemplo, no dólar a gente aprende com você que a gente não segura, né? Para trás nunca, sempre para frente, né? E a bolsa ela traz esse sentimento de você ter que conviver às vezes alguns dias com esse sentimento e, né, que por mais que você saiba que o negócio vai retornar e vai dar bom e tal, você tem que conviver com aquilo, né? Também para não estopar precocemente e não cometer. Por isso que eu bato muito na tecla de você conhecer a dinâmica do ativo que você está atuando. Porque, por exemplo, quando a gente vem para... Eu tenho uma ação, digamos que eu comprei uma ação a R$10, certo? 44. Então, hã? 44. Digamos que você comprou uma ação a 44. 44, né? Digamos que você comprou 50 mil papéis de uma ação que custa R$44, certo? Né? Então você tem um valor envolvido com essa ação, certo? Aí digamos que essa ação cai a R$4, né? A gente está falando aí de que em porcentagem 8%. 8. É? R$200 mil, né? O que acontece? Só que assim, em teoria, você não perdeu esses R$200 porque você não zerou a sua operação. E assim, você sabe que pela dinâmica desse mercado, que é o mercado acionário no caso, quando que eles vão te chamar margem para essa prestação? Nunca. Ou seja, aquele dinheiro está alocado e é aquele. Se der muita merda, acabar, a empresa quebrar, virar zero, é aquilo que você vai perder. Converte isso para futuros. Hã? 8% do futuro? 8% de futuro no mesmo tamanho da posição, estamos falando de 1 milhão. Entendeu? Então, aí entra, olhando por essa ótica, fica até fácil ter ação, né?
Fica até mais tranquilo ter uma carteira de ação, porque você sabe que você tem um limite. Futuro você não tem limite. Ainda mais se estiver na mão contrato, está vendido em dólar e acontece alguma coisa. Mas eu falo essa relação da cabeça, né? Da gente ter que ter sim. esses dois mecanismos de virar essa chave para poder operar cada um das suas características. Exatamente. Aí entra o fator equilíbrio. Né? Equilíbrio a gente saber o que é para. Porque você concorda que para a gente que é do day trade, é difícil você ter uma visão de mais longo prazo? E aprender a ter essa visão é complexo. Eu falo que eu estou aprendendo isso. Porque até então, quem me conhece pelo menos há 6 meses atrás, eu abominava ter carteira. Porque eu falo, não, se eu tiver carteira vai atrapalhar tudo que eu faço no day trade, porque eu vou ver o Ibov pesando e vou ficar super preocupado, vai tirar minha concentração do Ibov. E quem foi trabalhando isso na minha cabeça me enchendo o saco foi o Igor. Falou, não, Jeff, você vai ver, começa pequenininho, você vai se acostumando, tal, você vai pegando a manha e tudo. E fui incorporando isso e assim, cara, tô super confortável. Eu encho o saco algumas coisas, só que assim, enquanto eu tô perdendo numa, tô ganhando em 5 diferentes. Então, peraí, tem um equilíbrio aí. Você aprende a equilibrar isso e não está tirando o meu core, não está tirando o foco do giro, que eu gosto de giro, do day trade. Então isso é importante. Mas assim, você acha que eu aprendi isso nesses últimos 6 meses? Não, é bagagem de que eu tenho há anos. Era só quebrar o medo daquilo, só quebrar o preconceito que eu tinha em cima disso, que eu ter essa carteira e incomodar. Né? Mas os 20 anos de mercado aí, pô, quanta coisa eu não vi, não aprendi nesse período todo até trazer para cá. Até porque, cara, eu gosto de fazer overnight em dólar, gosto de fazer overnight em índice. Que é mais perigoso isso do que ter uma carteirinha de ação? Opções. Opções que Gustavão tá enfiando em mim aí essas opções e tá dando bom, né? Que também é um tabu para mim. Então, acho que essas coisas são todas coisas que você vai passar ao longo do tempo do mercado e você vai aprender a dar valor a elas se você se aprofundar nelas e sentir que você fez algo porque você sabe, você lutou para aprender aquele algo, não porque foi sorte. Eu sempre falo que assim, a pior coisa que alguém pode ter quando começa no mercado é o quê? É o azar de ter sorte. Ir lá fazer qualquer coisa por dica, por referência de amigo e dar certo. Certo? Porque o mercado vira algo fácil. Né? E aí esse é o problema, quando você acha que o mercado é fácil. Exatamente. Para mim o mercado é difícil até hoje e acho que vai ser o resto da vida. Todo dia é um desafio. Todo dia é uma luta. Né? E por isso que eu falo que quando eu aprendi isso ao longo do tempo, que toda vez que eu saio com um dia super bom, eu fiz aquele dia ser super bom. Eu peguei tudo que eu tinha de bagagem, de aprendizado, de sofrimento envolvido nesse processo do mercado financeiro e fiz tudo aquilo transformar em conhecimento para aproveitar um dia que teve movimentos no qual me deu uma oportunidade, que eu enxerguei a oportunidade. Então isso é merecimento do que eu fiz para trás. Né? E a gente tem que sempre olhar para isso. Né? Porque eu sempre falo que no mercado tem 2 vertentes. Tem o merecimento, você se sentir merecedor do dinheiro alto que você faz, do mesmo jeito que você tem que se sentir agradecido pelo dinheiro pouco que você faz, mas você fez, enquanto muitos estão perdendo. Por isso que para mim, se eu for embora com R$500 ou se eu vou embora com R$100 mil, eu agradeço e me sinto bem da mesma forma. Porque os dois me proporcionam uma coisa que é o que todo mundo tem que buscar no mercado. Que é o quê? Estar vivo pro dia de amanhã. Entendeu? Que é aquilo que você comentou. Porra, às vezes tem uma sequência boa de ganhos, um dia fode tudo. E esse dia que fode tudo, como que você vem no dia seguinte? Arrebentado. Isso se você vem. Certo? Ou às vezes dentro daquele mesmo dia você já começa a repensar 1000 coisas, começa a fazer conta, não vai dar para continuar. É ou não é, Vitec? Eu sei porque eu já fiz isso um monte de vezes. Um monte de vezes. Um monte. Entendeu? Principalmente depois que eu saí do emprego, tudo, que eu falei que o mercado era 100% meu trabalho. Né? A cada dia ruim que eu tinha, eu falo, não, fudeu. Fudeu, não vai dar mais, acho que estou preocupado, acho que infelizmente isso aqui não é para mim, acho que vou procurar emprego. Quem nunca sentiu isso aí? É um negócio tão de matar o leão todo dia que mesmo quando você está ganhando é incerto o futuro, né? Enquanto você ainda não atinge uma gordura
que você, por exemplo, agora eu tô vivendo de mercado, mas eu tenho que matar o leão certinho que dá, né? Não tem o do mês que vem ainda. Posso desanimar? Deve. Você pode ter 100 milhões na conta que você vai pensar do mesmo jeito. Eu penso muito isso, por exemplo, agora que ainda tá curto, você vai fazendo, e você fala, puta, será que vai ser assim até o fim? Vai. Então, essa incerteza, tipo, que assim, é legal ao mesmo tempo, e isso te tira da zona de conforto. Então, isso é fantástico. Mas o fantástico do mercado é essa dinâmica dele, de todo dia ele te desafiar, e todo dia você perceber que não importa o quanto dinheiro você tenha, qual o tamanho você seja, você sempre pode ser melhor, ao mesmo tempo que o mercado sempre pode te arrebentar. Vai dar uma aliviada até o gordura, né? Você vai, guarda isso que eu estou falando. Não ter dinheiro é um problema. Ter dinheiro também é um problema. Tá? Pode guardar isso, um dia você vai lembrar do que eu estou falando. Não ter dinheiro é super complicado. Tá? Ter dinheiro também é super complicado. Porque quando você tem dinheiro, você tem que manter o que você tem e inconscientemente você vai lutar para ter mais. Não por causa do dinheiro, mas por causa do desafio, principalmente o mercado. O mercado é um desafio todo dia. Né? Você pega uns caras bilionários, o que o cara precisa fazer na vida mais? Nada. Sem certeza o tempo todo. Oi? Conviver com essa incerteza. Como conviver É do caralho. Essa incerteza é o que motiva a gente mostrar que a gente pode ser melhor. Porque assim, cara, todo dia você tem que lutar por algo. Ou lutar para conquistar algo, ou lutar para proteger algo. Não dá pra empurrar com a barriga. Exato, mas nunca. Mercado, quer empurrar com a barriga, vai trabalhar qualquer outra coisa, menos que o mercado financeiro. Mercado financeiro é o lugar que todo dia você está protegendo algo ou lutando por algo. E vai ser eternamente isso. Não é um negócio que é assim, puta, cheguei aqui, tô tranquilão, tô no apogeu. Não tá, cara. A não ser que você decida não fazer mais nada da sua vida. Puta, juntei uma grana, não vou fazer mais nada da minha vida. Só que assim, eu duvido que a sua vida, principalmente quando a gente pensa em mercado financeiro, eu duvido algum de vocês, mesmo depois de tiver dinheiro, falar que vai parar com o mercado financeiro. Você vai ter dias ruins vai fazer você sentir um bosta e tudo mais. Mas vai passar 2, 3 dias, você tá zero de novo, você tá mordendo, querendo o mercado de novo. É assim, e vai ser assim a vida inteira, com ou sem dinheiro. Então, o que acontece é o seguinte, você tem que buscar aprender a ter o equilíbrio do mercado. Porque essa porra, como todo dia é dinâmico, todo dia é diferente, não adianta, cara. Você vai querer isso aí. E assim, você pode falar assim, não, mas eu não tenho dinheirão, vou dar um tempo aí, vou parar. A partir desse momento você vai começar a morrer. Porque você não vai ter mais a emoção que você tem no dia, a luta, a euforia, sabe, o desafio, aquela conquista de você acertar, fazer, puta, peguei isso aqui, peguei na veia, acertei isso, aquilo, que é aquela sensação que você vai embora de dever cumprido todo dia. Tá? Então isso é muito importante. Fala, Fred. E você falou essa dificuldade de quem tem muito dinheiro ser mais difícil, até pela proporção, né? Que você levar uma pancada às vezes de R$500 pra uma pessoa que tá com pouco, puta, R$500, mas levar uma pancada de 200 pau, a proporção, a tua cabeça, eu não posso perder 500 e muito menos 200, né? Não, isso, você vai perceber que assim, principalmente quando você, esse dinheiro que você fez, foi um dinheiro suado, lutado, que você construiu ele, não que foi uma herança que seu pai deixou ou que alguém deixou. Então tem um peso bem amplo. Então assim, o cara que não aceita perder R$500, ele não vai aceitar perder R$200 mil, mesmo que ele tenha 100 milhões. Entendeu? Dinheiro é dinheiro. Às vezes é muito pior. Muito pior. Muito pior. Às vezes... não posso perder mil. Exatamente. Exatamente. Você tá, serão os ganhos maiores. Maiores os riscos. Os riscos são maiores, né? Sim. Antes de começar a mentoria, eu estava ouvindo um podcast sobre o livro Antifrágil, né? E o próprio autor fala que as pessoas que progridem na vida são aquelas que estão com incertezas. Tanto faz um exercício rápido de pensamento agora. Quantas pessoas vocês conhecem, bem-sucedidas, que são acomodadas? Me cita uma. Não existe. Não existe. Não existe. Entendeu? As pessoas bem-sucedidas são aquelas pessoas completamente inconformadas. Todo dia ela tem que fazer alguma coisa diferente, todo dia ela tem que estar um pouco melhor, todo dia ela tem que melhorar um pouco no que ela faz.
E, na verdade, todo ser humano devia ter essa coisa. Mas não, tem nego aí que se ganhar 1 milhão na vida nunca mais faz nada. Né? Puta, eu tô rico, tô bem, não vou fazer mais nada da vida. É? Mas é. Porque assim, não existe o comodismo, cara, não foi feito pro ser humano. Né? Tem uma pesquisa da American Airlines, que 80% dos pilotos que se aposentam morrem no primeiro ano. Por quê? Pensa assim, o cara fica 30 anos voando pra lá e pra cá, cidade diferente, em hotel, em horário, escala, tal. Aí de repente o cara simplesmente não tem mais nada pra fazer, ele acorda, olha pra cara da véia. Fica louco, cara. É a mesma coisa militar. Pega os militares, do brasileiro não sei, mas pega dos Estados Unidos, que os caras geralmente vai pra guerra, vai pra missões, essas coisas assim. Aí o cara passa lá a vida dele, de repente ele aposenta, não tem mais nada. Os caras ficam loucos. Ele fica vivendo aquela realidade que ele tinha. Exatamente. Então o ser humano nasceu para isso, para ser ativo, para ser aquela coisa que está sempre crescente, sempre nativa, sempre fazendo coisas que ele se sinta vivo. A partir do momento que ele acontece essas coisas de ele não poder mais fazer isso aí, acabou a vida do cara, meu. O Flávio Augusto fala muito, né, que o empreendedor, a empresa, ele cria a empresa e chega um momento que ele tem que vender a empresa. Não ficar com ela para si, porque ele tem que vender a empresa e ir para a próxima. Ir para a próxima, porque o empreendedor de verdade, ele tem que ter aquela gana de fazer mais. Porque chega num momento que está no ápice, é o momento de vender. Vender lá em cima foi o que o Flávio Augusto fez com a escola de inglês dele, né? E acho que isso que move realmente o ser humano, o empreendedor, o trade, etc. Eu concordo, só que assim, a gente tem uma empresa, cara, que qual que é o limite de crescimento da nossa empresa? É infinito, cara. Literalmente infinito. O mercado financeiro, quando a gente pensa em mercado financeiro, o limite é a sua cabeça. A sua cabeça, a sua disponibilidade, a sua vontade, a sua atitude. Sim. Sim, mas quando você vive isso aqui, ó, pensa assim, ó, a gente está aqui todo dia. Cada dia a gente já respira uma coisa nova, cada dia faz uma diferença na vida de todo mundo aqui, e isso faz o quê? Com que todo mundo evolua, que é o processo de mastermind que a gente chama. O objetivo de todo mundo aqui é o mesmo, certo? Que é se tornar um profissional de mercado financeiro. E durante esse caminho tem várias pessoas que estão buscando a mesma coisa, e cada uma hora traz uma pitadinha. Ele pode trazer uma pitada, puta, isso aí não é legal, por isso. Aí ele vai falar, puta, verdade, não pensei nisso, mas você me trouxe uma coisa que eu tô pensando agora. Você tá falando de opção, puta, eu nunca tinha pensado nessa porra de opção, vamos lá, como funciona isso aí. Olhei, achei interessante, Gustavo, me mostra aí, o que você tá falando de opção, blá, blá, blá. Aí de repente você conversa com o Igor ali, o Igor tá com umas ações, tá, puta, Igor, que legal essa carteira de ação aí, o que você tá fazendo com essa carteira de ação? Me explica aí o que você pensa, como que você pensa, o que você faz, o que você não faz. Entendeu? Puta, o Jeff tá fazendo overnight jeans, por que o Jeff tá fazendo overnight jeans? Deixa eu conversar com ele. Tá? É isso. De repente, a hora que você vê, você é um profissional que olha para tudo, conhece muita coisa e continua andando para frente. Cada dia tem um desafio melhor, cada dia está maior dentro do seu propósito, dentro do que você está buscando. E sempre quando essa evolução vai acontecendo, é normal te dar medo, te dar insegurança, muitas vezes te dá arrogância, aí você vai tomar uma porrada que o mercado vai te colocar de volta no seu lugar, mas tudo isso vai te colocando cada dia num degrau melhor, e cada dia a sua vida vai fazendo mais e mais sentido. Você está fazendo um bem para a sua vida, um bem para as pessoas que estão à sua volta, e cada dia você está melhor. Né? E vocês vão perceber o seguinte, quando esse processo se tornar automático, o que eu chamo de automático? Quando você se preocupa em estar melhor e não estar mais rico, você vê que parece que anda mais rápido ainda. Porque você está se preocupando em cada dia ser melhor, fazer coisa diferente, pensar coisa diferente, se desafiar, fazer um negócio que seja diferente, que te deixe, que automaticamente te coloca num patamar acima de outras pessoas que não lutam por porra nenhuma. E o mercado tem esse poder de todo dia fazer você se desafiar, todo dia ele te testa, te dá umas porradas, te machuca, mas tudo isso aí, se você aguentar essas porradas e continuar em frente, seu sonho for maior do que o medo, né, você vai ver que cada dia você está num patamar maior, cada dia você se sente mais merecedor de tudo que você está conquistando,
e cada dia você percebe que você pode conquistar mais. Que é o que eu me sinto todo dia. Todo dia. Todo dia eu acordo e tenho comigo que, cara, eu posso ser melhor. Melhor que ontem, melhor que anteontem. Entendeu? Que eu posso me desafiar. É um eterno insatisfeito. Mas não porque eu não agradeço pelo que eu tenho. Eu agradeço muito, sou muito grato pelo que eu tenho e acho que sou merecedor por tudo que eu tenho. Não tem essa falsa modéstia de, não, eu sou merecedor, eu lutei por tudo isso. E esse é o sentimento que eu tenho que ter todo dia. Porque se eu não me acho merecedor por tudo que eu tenho, inconscientemente eu vou achar uma forma de devolver essa merda. E de fato eu valorizo toda a minha luta, toda a minha história, tudo que eu passei. E vocês deveriam fazer o mesmo. Porque assim, só vocês e Deus sabem o que vocês passam dia a dia. Por causa do mercado, por causa dos seus sonhos, os patos que vocês aguentam de pessoas à sua volta apontando o dedo, falando que não vai dar certo, falando que está perdendo tempo, uma série de coisas. Que foi o mesmo que eu passei. O crivo que eu passei é o que eu tenho certeza que é o crivo que a maioria de vocês passam, ou a totalidade. Ganhar dinheiro fácil? Entendeu? Porque muitos acham que você está jogando videogame, outros acham que você está querendo vida fácil. Meu, se o mercado financeiro for vida fácil, imagina o que é vida difícil, né? Tem uns que gostam bastante de jogar videogame. Mas é depois do mercado, né, Daniel? Mas poder estar ouvindo, cara, ele tá jogando videogame e tal. Então, é muito essa questão. Realmente, tem muita gente que vem pro mercado achando que vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas esses duram. Não duram. Não duram. Não duram. É que nem a gente falou na última aula de 2.0, a gente falou, cara, olhem e se agradeçam, se respeitem e se sintam merecedores por até onde vocês chegaram, porque foram guerreiros. Porque muitos ficam no caminho, né? E todo mundo que começou lá atrás comigo, alguns ainda são meus amigos, mas nenhum estão no mercado, né? E claramente os caras são frustrados por não saber se eles tivessem insistido mais um pouquinho, se teria acontecido na vida deles, né? Então, assim, um conselho de amigo isso aí, nunca carreguem esse peso na vida de não tentar mais um pouquinho. Ai, se eu tivesse tentado mais um pouquinho, né? Até porque qualquer outra coisa que vocês forem lutar, puta, vai ter que despender um monte de tempo, né? E é que nem eu já quando eu tava para desistir do mercado, quando eu era grafista e tal, essas coisas, e eu olhei para trás e falei assim, cara, tá caro demais para desistir, né? Até onde eu andei e já tá muito caro para desistir. Eu vou tentar mais um pouco. E eu brinco que eu tento mais um pouco até hoje. Porque eu continuo insistindo, continuo melhorando. E assim, eu sempre falo, não tem essa de, puta, eu já dei certo. Até porque eu tenho minha rotina e a minha rotina é há anos, a mesma rotina. E não é uma rotina simples, é uma rotina super complexa. E por quê? A hora que eu achar que eu já tô bom demais e começar a mudar a minha rotina, a mudar a minha dedicação, onde eu vou parar? Vai retroceder tudo. Entendeu? Então, assim, é uma eterna luta, uma eterna busca. E vai ser sempre. E essa busca sempre tem que te fazer merecedor da situação. Você olhar pra trás e falar, cara, eu sou foda, porque olha o que eu tô aguentando, olha o que eu passei e continuo aqui firme e forte nessa merda. Tenho meus benefícios, mas também tenho meus momentos difíceis e aprendi a equilibrar tudo isso, aprendi a lutar por tudo isso. Porque, assim, independente da área que você escolha na vida, não vai ter caminho fácil, cara. Não vai ter caminho fácil. Não vai ter caminho fácil, né? Eu sempre gosto muito de olhar para a história dos caras muito vencedores. E eu não conheço nenhum grande vencedor que teve uma vida fácil. É? Desnecessário. É os exemplos que ele tem. Referência. As referências dele. Mas o Lula deu certo pra você? Ai. Ô Lua, fala pra ele, Lua. Cancela o cartão aí. Mais uma baixa do CPF. Mais uma vaga. Vai ficar só você aí também, tão legalzão que você é. Você tá defendendo ele? Não é, o cara mandou embora já também. Mas aí o pessoal concorda, né? Eu não concordo, não. Tá vendo? Nem eu. Mas também. Você abraça e vai passar do lado aqui, ó. Nós somos mais fortes. Tá certo. Ninguém solta a mão de ninguém. Muito bem. Tá? Então, assim, cara,
Eu gosto muito do tema merecimento nesse aspecto, que eu acho que assim, para tudo ser bom na sua vida, você tem que merecer aquilo. E o merecimento muitas vezes vai passar pelo sofrimento. Né? É bem difícil você conquistar algo grande ileso. Né? Sem ter alguma dificuldade, sem ter uma dedicação muito ampla, sem ter muita gente duvidando de você, que para mim é a melhor coisa do mundo quando alguém duvida de alguma coisa. Eu já fui tão testado nessa vida, de gente que duvidou, gente que apontou o dedo na cara e falou que eu ia ser um nada, né? Minha ex que diga, né? Né, Lozão? Né? Ficou muito boa essa colocação. Mais um CPF cancelado. Hoje tá tendo baixo do CPF. A imaginação do pessoal foi longe. O Luan tem idade pra ser meu filho, meu. Isso que é pior, né? Não sou eu, só não seria ele. Mas eu já tava meio desconfiadão. Você viu que rolou um ciúmão, né, Luan? Esse jiu-jitsu aí pra agarrar, Eu fiquei com medo do Felipe vir aqui, me pegar aqui e quebrar o pescoço. Entendeu? Vai ficar tranquilo, não é ele não. Então assim, cara, eu acho que assim, eu pelo menos peguei, eu tenho uma visão de vida que, cara, eu tento olhar sempre pro lado positivo das coisas ruins, né? E qual o lado motivacional. Eu já contei pra vocês que o dia que realmente mudou minha vida, que eu falei, cara, eu vou fazer o mercado acontecer na minha vida, aconteça o que acontecer, foi um dia que eu tava num projeto de um cliente, que eu fui lá, o dono da empresa chegou e falou assim, falou pro segurança, esse cara não sai daqui enquanto eu não resolver o problema. Ali eu percebi que eu não era mais dono da minha vida, que tinha alguém determinando para onde minha vida deveria ir ou não. Né? E foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida, porque dali da frente eu falei, mano, nunca mais eu quero passar por isso. E eu já me dedicava pro mercado fazia muito tempo, só tomava uma porrada. E daquele dia em diante eu falei assim, cara, mercado vai acontecer na minha vida, custe o que custar, porque eu não quero ser capacho de ninguém mais nessa vida e não ser o cara que determina aonde eu vou parar. Casei, me fudi do mesmo jeito, que agora que a minha mulher manda em mim, né? Mas pelo menos ela me ama, né? Não era alguém que eu nem conhecia. Você né? escolheu quem mandar em você. Pelo menos eu escolhi quem que manda em mim, né? Então isso já é uma vantagem. Mas brincadeiras à parte, é muito essa questão. E daquele dia em diante eu falei, nunca mais eu vou ter alguém que determine a minha vida, que determine o que eu faço da minha vida e não eu. Né? Então isso é super complicado. E acho que assim, por isso você tem que saber muito bem pelo que você está lutando e por que você está lutando. Né? Porque falaram que de mercado financeiro dá dinheiro, um monte de coisa na vida dá dinheiro se você se dedicar. E talvez outras que você goste até mais e vai sofrer menos. Então assim, já escolheu uma coisa que vai te testar todo dia, vai te fazer sentir um bosta muitas vezes. Né? E quando você errar, você vai perder dinheiro. Muita gente vai duvidar de você, muita gente vai se afastar de você. Porra, cara. Então assim, você tem que ter plena consciência, plena certeza que é isso que você quer. Né? E aí entra naquela mentoria que a gente falou sobre o sonho, qual é a sua meta para esse sonho, né? Qual que é o seu plano para realizar esse sonho e o quanto você quer essa porra desse sonho de verdade. Né? Para que quando você passe por tudo que tem que passar, lá na frente você se sinta merecedor por tudo pela sua luta. Né? Tanto vou dar um exemplo bem claro para você. Por que a maioria do pessoal que ganha na Mega Sena fica pobre? Não se sente merecedor. Ele não é merecedor, ele sabe que ele não se sente merecedor. Veio muito fácil, ele lutou por aquilo aconteceu na vida dele da noite pro dia. Né? Aí tem dois motivos aí. O fator que ele não sabe lidar com aquela quantia de dinheiro e o segundo fator que ele não é merecedor, ele não se sente merecedor. Porque é a mesma coisa. Só que é engraçado, porque, beleza, jogador de futebol você pode falar, puta, o cara dá certo da noite pro dia, mas, tem toda uma base que ele cria, com anos e anos, o pai, a mãe, levando o moleque pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Só que o que acontece? Diferente do mercado financeiro, o jogador de futebol dá certo muito rápido, depois que passou todo o processo, né? Às vezes o cara que joga num júnior aí, o cara joga uma bola monstruosa, vem um empresarião, já bota ele num timão, ganhando
sei lá, às vezes moleque de 18 anos ganha 200 pau. Mas eu acho que é a mesma coisa, porque tem muito moleque que começa a jogar futebol há 4 anos de idade, 5 anos de idade. Só que ninguém vê o passado, todo mundo vê ele com 15 anos, 16 anos estourando. Entendeu? Não, concordo. Eu acho que assim, é que nem eu já fiz essa comparação uma vez, que até porque eu vi, calhou bem. Eu vi uma entrevista de um carinha de 26 anos, que ele tinha feito a base inteira no Santos junto com o Neymar, jogado no Santos junto com o Neymar. É? Jean Xera. Acho que é isso, não sei se é isso. E com 26 anos já não tinha mais carreira. Já tinha encerrado a carreira, enquanto isso o Neymar estava no ápice do ápice do ápice. Aí eu pergunto pra você, o Jean Xera o Neymar foi sortudo, ou o Jean Xera que teve falta de sorte, ou o Neymar se dedicou mais que o Jean Xera? Eu ia dar um outro exemplo. Pega o microfone para dar exemplo. Tá? E assim, não sei se é o Jean Xera, não lembro o nome do cara, tá? Mas assim, beleza, hoje o Neymar pode estar no ápice e tal, ter diminuído a sua fome e tal, mas assim, ninguém chega onde ele chegou sendo mais ou menos, tá? Então ele foi foda até o momento. Depois se ele tirou o pé, tudo aí é outra coisa, tá? Então assim, é que nem quando a gente fala que um cara vem tem o mesmo acesso, o mesmo conteúdo, o mesmo tudo, por que um deslancha e outro não? Aí entra a dedicação do cara. Aí entra o que o cara fez de diferente para ser diferente. Ele foi diferente, se tornou diferente. E assim, muitas vezes teve o mesmo acesso, fala. O que eu queria falar um pouco é, por exemplo, voltando àquele assunto lá de ponte, queimar ponte, quando queimaram a minha ponte, as perdas e os erros do mercado financeiro, você acaba levando muito mais a sério do que quando você tem uma base por trás. Você tem uma bengala. Exatamente. Que eu já falei várias vezes. Exatamente. Né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa pode ter uma bengala ali, tanto que ela não tem uma fonte de renda, mas ela tem onde se apoiar se der merda. Então, tá tudo bem dar desculpa e não se dedicar. Agora, por exemplo, quando você não tem uma opção, que foi o que você falou, que quando você não tinha uma opção foi quando você deu certo, é porque você realmente se dedica para isso. Você não pode errar. Qualquer erro pode ser sua morte. Então, é mais ou menos isso que... Não, eu concordo. Eu acho que a gente nunca pode estar numa situação muito confortável. Eu vou pegar você como exemplo, Gustavo. Por que você está fazendo dinheiro no mercado? Porque você não tem outra opção. Entendeu? Você está se dedicando muito mais, você está buscando outras coisas, você está casando as coisas para que no final do seu dia você termine positivo. E esse é o X. Acho que esse é o grande X. E é o X que todo mundo devia fazer. Eu acho que muita gente faz apostas no mercado. Né? Puta, eu vou fazer o curso com o ITIC, porque falaram para mim que o ITIC é o cara, então eu vou apostar no ITIC. O cara não apostou nele, ele apostou no cara que vai ensinar ele. Né? E eu acho que assim, você tem que estar com os melhores, mas se você quer estar com os melhores, você tem que ser o quê? O melhor. Você tem que se dedicar como o melhor. Né? E se dedicar, mas puta, o cara é foda, eu não sou. Cara, se você se dedicar, você pode um dia ser melhor que o cara. Mas você não pode colocar... eu sempre falo que o professor faz a parte dele. Se você não fizer a sua parte, ninguém vai fazer a sua parte. Ninguém pode fazer a sua parte. Eu acho que o grande lance é você não ficar esperando as coisas caindo do céu, né? Porque eu vejo a minha situação, na verdade, eu estou aproveitando uma oportunidade de um cenário de mercado, né? E eu tenho plena consciência disso. Então eu sei que eu ainda vou ter que mudar meu jogo muitas vezes. Que é que a gente conversou sexta-feira. Né? E eu feliz de estar podendo estar vivendo isso, de ter virado o jogo certo, estar fazendo a parte certa e já pensando o que eu vou fazer lá na frente, né, para quando passar e como que esse jogo pode ser adaptado e para onde eu vou e como é que eu vou fazer, né? Que é aquilo que eu falei, tudo no mercado passa, os momentos bons, os momentos ruins, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre se reinventando. Sempre buscando ser melhor, sempre olhando para eles oportunidades. Quando eu criei o 2.0, a ideia era trazer essa visão completa. De você falar assim, cara, você unir tudo que você sabe, agregar coisas novas, para quê? Para cada dia que você se sente na frente do mercado, você saiba para onde você deve olhar hoje. E por quê? Eu acho que todo mundo no mercado financeiro espera uma coisa pronta, né? Um setup, né? Um negócio. E é tão individual, porque não tem professor que consegue. Ele pode passar a técnica, né? O operacional,
te dá umas ajudas de mindset e tal. Mas todo mundo tem que encaixar o jogo, né? Você tem que encontrar o seu jogo, o seu jeito de operar, seu tamanho. Porque cada ser humano tem uma personalidade, cada um se adapta a uma coisa diferente. Por isso que eu falo que o pessoal pergunta quem te formou? Quem me formou fui eu. Pelas coisas que eu fui juntando, aprendendo, errando ao longo da vida e transformando. E é a mesma coisa vocês. Nunca vocês vão falar assim, foi o Lattes que me formou. Não, não foi o Lattes. O Lattes pode ter te ensinado algumas coisas. Mas a sua soma de experiências ao longo da vida e vivência de mercado te formou. Então, acho que isso é o mais importante vocês levarem em consideração. Você parar e pensar assim, cara, o que eu aprendi ao longo desse processo que formou o cara que eu sou, o profissional que eu sou? E tenho certeza, não foi o Latos, não foi o Zezinho, não foi o Guinho, foi um pouco de cada coisa. Na verdade, mestre, é diferente porque, por exemplo, você viveu 18 anos, 20 anos de mercado e você entrega pra gente esse caminho encurtado, né? Todos os caminhos errados que você pegou durante 20 anos, você vem... Eu tento dar uma... Passa pra gente. Então, na verdade, eu acho que não é... Acho que você sempre vai ser o mestre, sempre foi o cara que ensinou realmente, trouxe esse mundo, né? Trouxe essa realidade do dólar e tal, do índice, do mercado americano e de tudo mais. Pessoal também. Não, sim, da mente e tal. Mas eu acho que cada um, você dá a mesma aula e o mesmo conteúdo para todo mundo, né? E eu vejo que às vezes não é só dedicação, porque eu já vi gente muito dedicada a passar por aqui e não dá certo, vi gente que talvez não fosse tão dedicada e ir melhor, né? Eu acho que também tem muito essa história de você encontrar como é você no mercado financeiro, qual que é o lado que você se sente confortável, como, que tamanho, de que jeito, entendeu? De que tipo de estratégia. Aí entra na situação mais individual. Né? Porque o mercado tem muito essa coisa de individualismo. Tem o cara que é mais agressivo, que funciona trabalhando com uma mão maior, tem o cara que não funciona. E assim, aí já começa a passar naquela parte que eu falo que é a sua parte. Né? De você se testar, se conhecer, saber aonde incomoda mais, aonde dói quando encosta, aonde não dói. E esse processo é o que eu falo que é tempo de tela. É a vivência do mercado. E a maioria, principalmente quem é muito dedicado, não tem a paciência para vivenciar isso aí. Porque isso aí requer paciência. Porque todo dia, cara, você se testa um pouquinho. Puta, hoje foi com uma mão assim, puta, acho que deu certo. Só que amanhã é outro mercado, se foi com aquela mão assim, puta, já não funcionou mais. Puta, eu sou burro, né? Aí beleza, aí você reduz a mão. Aí você reduz a mão, foi ok. Aí no outro dia, até você vai com aquela mão, dá certo, você fala, puta, se eu tivesse com a mão maior, tinha dado melhor. Aí você aumenta para mão maior, puta, se fode de novo. Aí você volta para menor e que a menor começa a não funcionar também. Aí você fala, cara, eu sou burro. Não... Você tá falando de mim, hein? Né? Aí falou assim, cara, eu não sei fazer isso. Aí você fala, puta. Aí geralmente é quando o cara vem falar comigo. Aí fala, puta, faz assim, assim, assado. Aí beleza, aí começa a dar certo. Aí começa a dar certo, a hora que começa a dar certo, você faz o quê? Aumenta a mão de novo, muda a mão, já vai para uma coisa desconfortável, já faz merda, aí se sente um bosta de novo, aí reduz para a mão anterior, só que já não funciona mais com a mão anterior, aí você aumenta, aí vai, não vou pro cheio porque no cheio dói menos, né? Eu vou ser mais dedicado porque o cheio dói e tal, vai pro cheio, funciona uma, duas vezes, fala, puta, agora me achei, aí vai, faz uma cagada, segura uma posição a mais no cheio, se arrebenta de novo, fala, puta, fudeu, não sei o que, volta pro mini de novo. É o ciclo infinito. Só que assim, esse ciclo acaba um dia. Desde que você... Calma. Se identificaram aí, E aí o que acontece? Aí entra... Só que assim, no meio desse processo, se vai e volta, você olha só, não, puta, eu tava com a mão maior, então eu não volto. Você não para, pega a sua tela, fala, o que eu fiz ali? Quanto desconfortável eu tava com aquilo ali? O que eu pensava quando eu tava fazendo aquilo ali, com aquele tamanho de mão? Seja no cheio, seja com 2 mini, seja o que for. Puta, eu tava positivo, mas eu não aceitei aqueles R$200 que tava dando ali. Aí, porque eu queria 300, aí me perdi 300. É sempre isso, é o ciclo. Os caras, e eu falo porque eu fiz muito isso, a gente não... Primeiro que assim, o fator aceitação, né, que não aceita, parece que R$200 não vale nada, né? Quando você não tem nada, R$200 vale muito. É? R$200. É que o day trader, tipo, a gente... Cadê o microfone? O day trader é louco. Não é que o day trade é louco, o mercado deixa a gente louco. E tipo assim, eu vou falar por mim, tá?
Você quer sempre fazer mais e mais e mais. E você não pensa na porra do longo prazo. E se a gente pensasse muito mais no longo prazo do que no curto prazo, a gente teria, por exemplo, esses R$300 que você não dá valor hoje, mas se você pegar R$300 ao longo de um período, você sai bem satisfeito no mês, entendeu? É um bom dinheiro. Vou dar um exemplo para você ter uma noção. Eu acho que eu sempre busco, eu já falei isso para vocês, eu sempre busco me colocar no patamar da humildade. O que eu chamo no patamar? O mercado financeiro tem o dom de fazer a gente perder a noção de dinheiro. Tem o dom. Né? Eu estava escutando no rádio essa semana que subiu absurdamente o número de pessoas que querem se cadastrar no aplicativo para fazer entrega de bike, de moto, essas coisas. Tá? Então tem espera de 2 meses. Você sabe quanto um cara desse ganha por dia? Você pega um cara que anda de bike o dia inteiro, ganha R$50 por dia, cara. Anda o dia inteiro de bike, para lá e para cá. Correndo risco de ser atropelado, uma série de coisas. 50 por dia. Né? E a gente aqui, vocês aí principalmente, às vezes faz 100, R$200 no dia. E acha pouco. Continua insistindo, faz o quê? Devolve tudo, perde 300 no dia. Tá? Então, uma coisa, um exercício que a gente tem que fazer sempre é exercício de humildade e de aceitação. Cara, R$200 é dinheiro pra caralho. Entendeu? É dinheiro pra caramba. Tem gente que come o mês inteiro com R$200. Entendeu? E às vezes a gente não aceita aqui R$200. Puta, não, eu quero 500. Quero 1.000. Entendeu? Então, começa muito com esse exercício de você aprender o valor do dinheiro e dar o valor que o dinheiro merece. O dinheiro da corretora parece que não tem valor, né? A gente deixa lá, a gente aceita perder, vai pro all-in, aceita essa porra perder. E tá super errado, cara. Super errado. Hoje em dia, como eu tenho uma condição melhor, eu dou mais valor para 50, R$100 do que eu dava quando eu não tinha porra nenhuma. Vocês veem, vocês me enchem o saco que eu sou pão duro, isso, aquilo, mas... Quem falou isso pra você? Mas sabe por quê? Porque eu valorizo cada centavo que eu tenho. A gente percebeu. Entendeu? E assim, se você pegar todos os caras bem-sucedidos, vê se alguém dá alguma coisa de graça pra alguém ou se o cara esbanja sem pensar. Quem faz isso é jogador de futebol. O jogador de futebol, meu, não pensa, porque parece que ele ganha tanto dinheiro tão rápido que nunca vai acabar aquilo, que é a mesma coisa que o cara ganha na Mega Sena. Ele acha que tem tanto dinheiro ali que ele vai gastando e não tem nada estruturado financeiramente, nada. Ele vê que a carreira dele acaba com 35 e fala, nossa, cadê o dinheiro? Cadê meu dinheiro? Tanto é que quantas histórias a gente não conhece de jogador que foi super bem sucedido, uma puta carreira animal, acabou a carreira, acabou o dinheiro. Vira fazendo vaquinha virtual aí. Então, o quê? Vira político, vira 1000 coisas. Entendeu? Então é super complicado. Isso tudo começa a você dar o valor pro dinheiro. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em ir embora com R$100, 200, R$500 no dia. Porque uma que eu confio na minha capacidade, que a hora que o mercado mexer, eu vou embora com um monte de dinheiro. Entendeu? E outra que, assim, eu não perdi nada, meu amigão. Trabalhei, vivi mais um dia, aprendi mais coisas e tô vivo para amanhã. Ainda tenho que quer para pagar o almoço. O problema não, a maioria não olha para isso. Até porque eu não codifico meu mês num dia. Puta, fiz R$500, puta, fudeu meu mês, puta, não vou pagar as contas, não vou... Não, cara, foi só um dia. Tem mais 20 pela frente ainda útil que eu posso tirar alguma coisa do mercado para pagar minhas contas, para vivenciar, ou para buscar meu objetivo do mês. Porque, cara, eu afirmo para vocês, dentro do mês vai ter o dia de R$500, vai ter o dia de R$5.000, vai ter o dia de R$20.000, vai ter o dia de 50. Basta se ser paciente para esperar e vivenciar esse dia. Se você achar que todo dia vai ser dia de R$50.000, você tá fudido, cara. Você acerta, 19 você erra. Entendeu? Eu acho que é isso que... Liga o microfone. Eu acho que é isso que diferencia o profissional do amador, né? Saber o equilíbrio que tu falou no começo da mentoria, né? Esse equilíbrio que faz toda a diferença no longo prazo. Porque a gente sabe que um mês aqui não vale nada, 2 meses não vale nada, basta um dia pra tudo que a gente fez no passado. Basta ter uma Copa, né? Tem uma Copa de dólar que quebra 90%. E eu acho que as dificuldades, os stops, quebrar a conta, tudo, os erros te tornam aquilo que tu precisa ser no futuro. Acho que é importante passar por isso. A gente se martiriza muito por causa de erro.
né? A gente se cobra muito, se briga muito por causa de erro e não leva em consideração que é o erro que te constrói, não é o acerto. É o erro que te constrói. Eu me tornei o que me tornei de tanto errar, porque toda vez que você erra, você tem alguma coisa a consertar. Desde que você encare seu erro, desde que você olha com aquilo e fala, puta, que merda, meu. Principalmente aquela vez que você fala assim, puta, de novo eu fiz essa mesma coisa. Tá? É o momento que você tem que parar e olhar, cara, o que eu tô fazendo de errado? O que eu preciso fazer para ajustar isso? É isso que te faz crescer. Porque quando você acerta, tô acertando? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que olhar? Porra nenhuma. Enquanto você não toma um tapa na meio da lata, né, que nem o Michael Tyson diz, né? Você tem um plano até você tomar um murro no meio da cara. Então é bem isso. Então acho que assim, mercado é um equilíbrio, e é o fator constância, né? Um dia você ganha um pouquinho, um dia você ganha mais. Quando você perder pouquinho, aprender a perder, aprender a saber a hora de parar, a hora que tem seu limite. Isso que é a grande dificuldade, você saber a hora de falar assim, puta cara, aqui já não é mais pra mim. Você pega um dia que nem hoje. Que dia que é hoje? 20, né? 20/7. Cara, um dia super travado, super de paciência. Quem conseguiu sair vivo no dia de hoje, mesmo que não tenha clicado, não tenha feito nada, tá de parabéns, cara. Porque é o típico dia que você acaba inventando coisa pra fazer, você acaba achando que tinha alguma coisa pra fazer e não tinha porra nenhuma pra fazer. Hoje é o típico dia de R$500. Quando eu falo R$500, não é que a meta de R$500, mas assim, para quem tem uma meta de 20 mil reais por dia, o que é R$500? Entendeu? É a mesma coisa o cara que tem uma meta de R$100 por dia sai com 5. É a mesma proporção. Mas saiu vivo. Amanhã tem de novo. É isso que tem que pensar todo dia. Porque senão, cara, eu já fui várias vezes na minha vida pro all-in e não deu certo. Deu ruim. E um dia de R$500 pra você, com o padrão de vida que você tem, funcionários, etc., R$500 não é nada, não paga, não dá pra nada. É que nem R$5 pra nós, entendeu? Não dá pra nada. É a mesma proporção. E essa tranquilidade de talvez um dia você resolver o mês inteiro, ter essa tranquilidade de saber, da sua confiança, que você confia em você, que em um dia que o mercado der a oportunidade você vai resolver o mês inteiro, que acontece muitas vezes, é o que te dá tranquilidade, né? Então, mas aí é confiar no seu trabalho, entendeu? É confiar no seu trabalho. É que nem tem aquela operação que você olha, cara, que você faz sabendo que vai dar certo porque você confia no que você sabe. E tem essas operações. O problema é que a gente entra naquelas que a gente não confia e elas que cagam tudo. Eu vou testar aqui. Se você parar pra pensar, quantas operações você não faz que você se sente foda? Porque você sabia exatamente o que ia acontecer e aconteceu aquilo que você fazia. O que te fode é o que você inventa. Não, né? faz você segurar até um pouco mais, porque você sabe que vai. Mas o problema é o seguinte, quantas você não inventa no dia? Quantas você faz porque você confiou e quantas você faz porque você inventou? Então, a hora que... Quando você começa a atingir seu ponto de equilíbrio? Quando você para de inventar a operação. Que aí entra naquilo que eu falo de ser paciente. Aprender a ser paciente, esperar para colocar em prática o que você sabe fazer. Puta, hoje não apareceu nada. Ok, é um dia que você tá vivo para amanhã. Sou quase o professor Pardal das operações. Por quê? Tanto que eu invento. E lembra, você sabe fazer, porque tanto é que tem dia que meia hora de mercado você resolveu o seu dia no dólar. O que acontece depois? Eu desço, companheirinho, corto e perco tudo. Por quê? Pardal. Hã? Professor Pardal. Por que acontece? Você não aceitou o que você fez. Entendeu? Você não aceitou o que você fez. A gente estava tendo aquele papo do cheio, tudo, eu concordo plenamente com ele. Só que mesmo no cheio, vai chegar uma hora que você não vai aceitar. Vai ficar fácil. Entendeu? É melhor ficar fácil no cheio do que fácil no coisa, né? Então, só que o problema é que quando fica fácil no cheio, quando vem pra trás, não é mais 200, 800 reais, é 8 mil. Entendeu? Aí você tem que remar o mês inteiro, muitas vezes, pra voltar pro zero. Aí começa a ficar complicado. Testemunho aí, tá? Não, e assim, cara, a gente ri hoje, eu acho que porque boa parte já passou por todos esses exemplos, esses testes, tudo, mas assim, cara, a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Porque tudo isso é bagagem porque a gente vai se tornar. Né? Porque se a gente não aprende com isso, só acha engraçado, mas não tira a lição disso, a gente vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Não é nada engraçado. Esses papos são importantes às vezes pra gente reviver, porque isso eu passei, sei lá, alguma coisa muito parecida com algumas coisas que a gente tá conversando há umas 2 semanas atrás. E
A cabeça às vezes vai ser, não, eu quero esquecer aquilo e você esquece. Então reviver isso às vezes ajuda a te fortalecer lá na E não frente. pode, cara, tem que reviver, cara. Eu sempre falo pra vocês que, cara, quantas vezes eu fazia cagada, chegava o e-mail com a nota lá, vou abrir porra nenhuma essa porra desse e-mail. Se eu não vi, não aconteceu, né? E é a pior cagada que a gente faz, cara. A gente tá se escondendo de um erro que esse erro impede que a gente siga em frente. Né? E a gente continua insistindo na porra do mesmo erro. Na porra do mesmo erro. Então, assim, vocês vão perceber que, assim, vocês sabem fazer. Vocês não sabem corrigir. E é que vocês não sabem corrigir. Vocês não sabem olhar pro seu erro. Vocês têm medo, incomoda. Jeff, deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, duas. A primeira é, quando você tinha esses casos de se controlar para não perder tudo, como que você, o que você foi fazendo para evitar isso? E a segunda é uma dificuldade minha, por exemplo. Quando eu estou muito paciente pro mercado, ser sniper, eu acabo sendo paciente demais e quando eu entro na operação, eu entro sem ser tão arrojado para cima. Eu entro tipo pequenininho e isso também me prejudica bastante. Primeiro de tudo, uma coisa que eu aprendi, que assim, cara, quando eu fiz alguma coisa, eu tenho que arrumar outra coisa para mudar o meu foco. Tá? Que aí foi quando eu falava, eu morava na República lá, eu batia a minha meta, cara, se eu ficar na frente da tela, clica de novo. Não tem boi. O que eu fazia? Botava o tênis, pulava o muro da USP e ia correr na USP. Ia caminhar, era gordo, então eu ia caminhar. Depois eu aprendi a correr. Né? E então isso ajudou a evitar bastante essa coisa de continuar operando e devolver. Né? Isso me ensinou também a aceitar. Até porque, naquela época, cara, R$100 mudava a minha vida. R$100 era o almoço da semana inteira. Era a comprinha que eu fazia para poder fazer minha comida lá na República. Então, puta, isso era super importante. Tá? E já trazendo um pouco mais, essa é mais evolução, essa pergunta que você fez. É muito de quando você para de inventar a operação, as operações que de fato você confia, você vai ser um pouco mais ousado. Né? O problema é o seguinte, você está numa fase que você inventa muita operação ainda. Tá? E nesse inventar a operação, as que dão errado, tira a confiança das que você confia que vai dar certo. Pode ver, o dia que quando você é um pouco mais paciente e já começa acertando as operações, seu dia flui muito fácil. Agora pega aqueles dias que você inventa uma operação, toma stop, as operações boas você deixa passar. Ou então vai pequenininho. Né? Por quê? É a medida certa, a medida errada para o momento certo ou a medida certa. É, exatamente isso. Então equilibrar isso também é complicado. E como que eu te ensino a equilibrar isso? Não tem, é vivência, cara. É vivência. Nada é tempo de tela, é vivência. É sentar a bundinha e fazer acontecer. É rever tela, fazer replay, é fazer a sua parte. Que infelizmente a gente faz muito pouco a nossa parte. Se você parar pra pensar, você se dedica pra caralho, certo? Se você parar pra pensar, você vai ver que você podia se dedicar mais. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Esse é o engodo do merecimento, inclusive, né? Porque, sei lá, eu acho que isso também é um negócio que sempre eu penso, assim, né? Eu falo, pô, mas quando que eu vou merecer? Quando que eu me esforcei o suficiente para merecer, né? Quando que essa conta vai equilibrar? Sempre dá mais. Né? Sempre dá mais. É o mesmo sentimento. Vocês nunca se sentiram, por exemplo, pega a gente que fica praticamente o dia inteiro aqui, às vezes até 11 horas da noite quando tem aula, tudo. Pega o dia que você não vem. Ou então o dia que você vai embora na hora do almoço. Qual que é o sentimento? Não, mas o mercado é bom, mas qual que é o sentimento que você tem com você? Eu, pelo menos, tenho um sentimento vagabundão. Falo, nossa, não fiz nada à tarde. Não... Semana passada que eu fui viajar, levar minha família pro interior, quinta-feira, quando eu tava viajando, e sexta-feira de manhã, a sensação foi exatamente essa. Uma merda, porque eu não tava trabalhando, não tava fazendo o que eu tinha que estar fazendo. Assim, que eu achava que eu tinha que estar fazendo. Então, mas aí entra a questão de dedicação. Sinal que você está se dedicando para aquela coisa ao ponto de que você sente falta quando você não faz. Essa culpa é boa, né? Não, então, exatamente, é uma culpa boa. É isso que eu quero dizer. Então, assim, eu sempre falo que o pior é quando você não faz alguma coisa e não se sente culpado por isso. Isso até mostra que o que você faz não é o que você queria estar fazendo.
Eu tenho essa sensação quando eu chego aqui 6h30 e vejo os caras estão aqui já. Eu falo, cara, os caras estão aqui e eu cheguei 6h30, porra. Porque, tipo, sou novo, né? Mas todo o sucesso que eu tive na minha vida foi dando 110, 120%, porque eu sabia que eu não tenho nenhum dom. Então eu tenho que dar o máximo pra conseguir E eu chegar também ali. considero que eu não tenho nenhum dom. O dom que eu tenho é de ser batalhador. Pra mim, esse é meu dom. Eu também acho que assim, você fala assim, puta, você é inteligente. Eu me considero um puta cara esforçado, só isso. Que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Vendo eles desde pequeno ser uns puta trabalhador, batalhador pelas coisas. E é o que eu aprendi. Quer dar um abraço? Hã? Quer dar um abraço? Não, eu me sinto feliz por isso. Você tem uma capacidade animal de fazer as coisas. Não, mas o que. Eu sou inteligente ou me tornei inteligente tanto de me dedicar? Persistência. Ele pode se dedicar ao resto da vida, né? Não, mas eu acho que assim, a capacidade todo mundo tem. O que muitos não têm é a dedicação. Né? Porque a dedicação te transforma. A dedicação te ensina. A dedicação de muitas vezes, em vez de ficar vendo uma TV, sentar e ler um livro. O que te ensina mais? Ver um programa de TV ou ler um livro? Esse é o X. O que te deixa melhor na vida? São esses fatores. E o cara, quando é mais esforçado do que. Porque tem gente que é inteligente, e eu vejo pra minha filha, cara, super inteligente. Não gosta de estudar, cara. Porque ela acha que tudo é fácil, ela vai saber tudo. Só que assim, uma hora a vida vai ficando mais complexa. E a dedicação é a exigência. E não vai ter, se não tiver essa dedicação, a inteligência não vale nada, o dom não vale de nada. Neymar e Cristiano Ronaldo. Neymar acho que nasceu com dom. O Cristiano Ronaldo é esforço puro. E o cara é melhor do mundo, melhor do mundo, melhor do mundo. Não, então, é uma grande realidade. Eu particularmente, eu acredito muito nessa coisa de dedicação. Dedicação, sentar a bundinha e fazer acontecer todo dia. Fazer a sua parte da melhor forma possível. Acho que isso que te faz ser melhor. Não porque você é mais inteligentão da turma. Tá? Então acho que isso é sempre importante. E aí vem também da questão de quanto mais você se dedica a alguma coisa, mais você se sente merecedor dessa porra. E eu acho que, por isso que eu falo, vocês, cara, pô, a gente acorda todo dia, 6 horas da manhã, tá aqui. Gustavo não, mas assim, a gente Eu acordo 6 horas da manhã todo dia. Não vai. Fala. Que hora que eu falei com você no coisa? 9h30 da manhã. E 9h30 da manhã, você me tirou também, cara. O cara aqui logo cedo já começa a mandar mensagem, nem amigo dele eu sou. E o que acontece é assim, você pega. Vou dar um exemplo de segunda-feira passada, cara. Eu cheguei aqui no escritório às 5h40 da manhã, saí daqui 11 horas da noite. Né? Isso não é sorte. Né? Isso é dedicação, é dedicar ao que você está fazendo. E pode ter certeza que eu saí daqui muito melhor do que eu cheguei. Porque eu me dediquei, eu fiz por uma coisa nova, eu lutei por alguma coisa no meu dia. E é dia a dia que isso faz as coisas acontecerem na sua vida. Aquela fase é o contrário do merecimento, né? Por quê? Aquela que você já ganhou demais, tá precisando correr atrás, né? Pra pagar o que você ganhou. É bom você trabalhar mesmo. Não, lá tá muito bom com você não. Então é muito essa coisa, e o merecimento vem disso, da sua dedicação. Por isso assim, cara, se sinta merecedor, mesmo que você não tenha conquistado tudo o que você quer, porque você nunca vai conquistar tudo o que você quer. Por quê? Porque seus sonhos vão aumentando, seus sonhos vão crescendo. Seus objetivos vão ficando cada vez maiores, o que você quer fica cada vez maior. Lembra quando você era molecão, 18 anos, tudo que você queria ter uma motoca? Qualquer coisa. Entendeu? Uma motoca, você não queria andar de a pé mais. Se tivesse uma bicicleta, tava feliz. Não queria andar de a pé. Hoje não. Entendeu? Hoje você quer um carrão, um barcão, um Hummerzão, um Wrangler, entendeu? Então muda, o sonho muda. E assim, só que para esses sonhos se concretizarem, você tem que lutar. Tem que ter a mesma energia quando você tinha 18 anos, que você fazia qualquer coisa para ter o que você queria ter. É a mesma coisa hoje. A minha dedicação é a mesma que eu tinha lá atrás, bobear até mais. Né? Porque os desafios são maiores, então exige mais. Então assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Toda vez que você fazer a sua parte, se sinta merecedor e faça mais ainda. Né? Porque cada vez que você conquistar mais, você vai perceber que você é capaz. E quando você é capaz, você dedica mais energia e consequentemente, você vai construir mais e mais e mais. Tá? Então a questão do merecimento é baseada em dedicação. Dedicação gera merecimento. Né? Agora, você querer merecer alguma coisa que você não se dedicou por aquilo, aí é complicado.
Aí é bem complicado. Então sempre faça o exercício de olhar para trás. O que você já passou para estar onde você está, né? E se você merece tudo que você tem. Está acabando mesmo. Por isso que eu sempre falo, fale o que quiser. Eu mereço o que eu tenho. Porque eu lutei por isso. E a mesma coisa vocês. Porque lembra sempre, cara, vão falar sempre de você. Você fazendo, você não fazendo, vão falar. E lembra, o ônus e o bônus da sua luta é seu. Se der tudo certo, é você que vai desfrutar disso. Se der tudo errado, é você que vai ter que arcar com isso. E aí é mais uma vez aquilo que eu falo. Foda-se aqueles que me apontam o dedo pra sua cara. Entendeu? Foda-se, porque muitos deles não têm coragem de lutar pelo que você está lutando. Entendeu? E quando você alcançar lá em cima o que você quer, vão falar que você teve sorte. E eu digo que vocês vão ter merecimento, porque não alcança o sucesso sortudos, não. Alcança o sucesso quem luta pelas coisas. Tá? Então, eu acho que quanto mais se dedica, quanto mais você faz sua parte, mais merecedor você é de tudo que você está conquistando. Certo? Então pensem muito nisso. Beleza? Boa. Obrigado. Viu?